Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo muito diferente, que já tá escrito aí, né, na thumb. É uma volta ao mundo por meio de livros, porque pra quem não sabe, não me segue nas redes sociais, eu amo ler. E eu perdi isso com o passar dos anos, sabe? Quando, enfim, muita correria. Na verdade, a gente não coloca como prioridade na nossa vida. E isso é um hábito que me faz muito bem. Eu retomei na pandemia, no ano passado. Na pandemia. Durante a quarentena, a primeira quarentena, né? Do ano passado e não parei mais. E graças a Deus eu percebi como eu senti a falta disso e como me faz bem. Então, assim, hoje eu preparei essa volta ao mundo porque eu gosto muito de ler livros. Eu gosto muito de ler alguma coisa que de alguma forma vai chacoalhar minha alma, sabe assim? Que vai fazer eu entender, compreender, aprender. Claro, também tem as leituras leves, também tem as leituras voltadas mais pra mim, mas assim, nos últimos tempos eu tenho lido muitas biografias ou livros que me levem para uma realidade totalmente diferente da minha, totalmente diferente da cultura do Brasil, totalmente diferente da minha religião, sabe assim, coisas que de alguma forma vão assim chegar e balançar tudo, porque vai me fazer ter uma perspectiva nova, vai fazer eu aprender e enfim, eu não vou ficar enrolando, porque senão eu falo demais. Então, eu preparei aqui uma lista, claro, de alguns lugares, né, que eu li nos últimos tempos, de algumas realidades, assim, de algumas... São livros pesados? Alguns são. Tem outros que são bem leves, são bem tranquilos, mas de alguma forma depois que você lê, alguma coisa dentro de você vai se transformar, vai mudar, vai ser criada. Então, bora pro vídeo. O primeiro livro dessa lista é lá na Coreia do Norte. Então, é esse livro aqui, Para Poder Viver, da Yeonmi Park. Eu simplesmente vi ali, tava escrito aqui, ó, A Jornada de uma Garota Norte-Americana para a Liberdade. Eu falei, eu preciso ler esse livro. Preciso ler esse livro. E realmente, eu precisava ler esse livro. Então, esse livro aqui conta a história da Yeonmi, que fugiu da Coreia do Norte. Ela primeiro fugiu da Coreia do Norte pra China. Depois ela atravessou o deserto até a Mongólia, até enfim chegar na Coreia do Sul. E ela conta desde a vida dela, lá, sei lá, criança, achava que era normal que os vizinhos dela desaparecessem do nada, as prisões, né, para uma reeducação eram normais. Ela acreditava, inclusive, que o líder dela conseguia ler os pensamentos dela. Sabe o que é uma pessoa estar completamente alienada e ter, assim, umas crenças que você fala, não, não é possível. É possível, porque a realidade né? Porque a realidade dela era, graças a Deus, a dela e da família, mas, assim, é totalmente diferente. Então, esse livro conta toda essa história, te faz aprender pra caramba. Esse livro fala também sobre diversos temas, assim, bem pesados, inclusive, ele fala muito sobre tráfico de pessoas, né? Contém estupro, contém mortes, execuções, né? Então, mas também tem o humor da Yeonmi, porque acompanhar a vida dela, ler, assim, tudo que... Gente, ela tinha 13 anos quando ela fugiu. É muito doido pensar que uma criança percebeu que a única forma dela sobreviver era fugindo do país que ela acreditava que era o melhor país do mundo, sabe assim? Então, esse livro eu recomendo pra caramba mesmo. É um livro sobre luta, sobre coragem, sobre sobrevivência, sobre uma pessoa descobrindo de verdade o mundo. E é mais louco ainda quando ela começa a descobrir as mentiras que foram contadas pra ela também durante toda a vida dela, sabe? Ou coisas que ela sempre acreditou que nem existem, sabe? Então, é um livro que vale muito a pena ser lido, sério.
O nosso segundo livro acontece na Índia. Ele começa em 1986, mas como eu achei ele muito interessante. Por que eu achei ele muito interessante? Eu achei ele muito interessante porque ele fala muito, explica muito e faz você entender muito sobre o sistema de castas. Então, a história, né, se passa ali na Índia. São duas personagens principais, a Mukta e a Tara, tá? A Mukta era de uma casta inferior e a Tara de uma superior. A Mukta, ela automaticamente seria feita pelo sistema de castas. Ela seria uma mulher que sempre seria explorada. E para salvar ela, né, desse destino, um homem resgata ela e leva ela para casa. E lá ela começa a ser meio que a criada, assim, mas ela cria um laço muito de irmã com a Tara, que era filha desse homem. E aí conta sobre essa história delas, o começo e tudo mais. Mas depois a Mukta é sequestrada. E quando ela é sequestrada, o livro tem uma segunda parte, que é quando a Tara volta anos depois. Ela morava já nos Estados Unidos. Volta anos depois, disposta a reencontrar a Mukta e saber o que aconteceu com ela, né? Se ela ainda tá viva, enfim. E aí também é muito louco, porque ele me transformou de uma forma... porque, assim, fala muito sobre perdão, sobre o que o amor pode fazer, sabe? O que ele pode te dar, assim, de combustível mesmo, sabe? Pra lutar, pra perseverar, pra perdoar e recomeçar. Então, assim, esse livro... ele é todo grifado, porque de alguma forma ele me transformou de uma forma muito bonita, assim, sabe? Eu vou sempre guardar com muito carinho a história. E além de tudo, também te faz conhecer aí uma realidade completamente diferente da nossa. Então, fica aqui também. Todas as cores... não falei o nome. Todas as cores do céu, da Amita Trazi. Agora a gente vai pro Afeganistão com O Segredo do Meu Turbante, da Nadia Gulam. Cadê? Aqui, ó, Nadia Gulam. E é que é a história dela e ela foi escrita pela Agnes. Então, enfim, a gente tá no Afeganistão agora, tá? Esse livro eu ganhei de presente de uma amiga muito especial. Muito obrigada, amiga. E o que acontece? A minha amiga disse que bateu o olho e falou: a Lidiane vai amar. E não deu outra. A história, então, né, da Nadia e da família dela. Aqui embaixo tá escrito assim, ó: a história real da menina que quase perdeu a vida após um bombardeio e teve o seu rosto deformado. E também ela desafiou o Talibã porque ela assumiu a identidade do irmão dela que havia falecido. Então ela começou a se vestir como menino, começou a usar o turbante, o segredo do meu turbante, né, porque ela precisava trabalhar, ela precisava ganhar o dinheiro, ela precisava sobreviver, ela precisava sustentar a família dela. E essa foi a única forma que, assim, ainda criança, ela conseguiu fazer pra lidar com aquela situação, pra sobreviver. Foi a única saída, a única solução. Então, é uma história também que explora muito sobre a cultura, muito sobre as regras, sabe? Assim, de como a vida funciona ali. Ele me fez questionar muito, porque eu gosto muito desses livros também, que falam sobre o que é a mulher, né? Como que é ali a inserção dela na sociedade, nas diferentes sociedades pelo mundo. E esse livro é muito louco, porque ele fala muito sobre isso. Esse livro é muito, muito... Ele criou um lugar muito especial no meu coração, porque depois que eu terminei ele, assim como depois que eu terminei o da Yeomi, eu mandei uma mensagem pra Nádia. E a Nádia me respondeu, e depois eu vou deixar aqui como que foi. Enfim, esse livro tá no meu coração, e é fenomenal também. Sobre luta, sobre coragem, sobre sobrevivência, sobre um país completamente diferente do nosso, com leis completamente diferentes das nossas. Começou em 1985, tá? Quando ela tinha 8 anos de idade. Tem alguns livros que são um pouquinho mais antigos, mas é legal pra você entender, né? O contexto, a realidade e como as coisas funcionam ou funcionavam. E entender um pouco da história, né, dos países. Bom, o próximo livro, a gente tá no Iraque.
Tem um amigo meu que ele fala, por que você gosta de ler esses livros? Por que você gosta de ver essas coisas, tipo, esses relatos, né, tão profundos, intensos, tristes, pesados? E, enfim, de alguma forma essa sou eu. Esse outro livro, ele se chama Que Eu Seja a Última, é de outra Nádia, inclusive, só que eu não tô com ele aqui porque ele tá emprestado pra uma amiga, porque eu sou dessas também. Eu sou a amiga que fala assim, você precisa ler isso. E daí eu já mando assim. E aí acaba, eu já mando, olha, você precisa ler esse aqui. Eu sou essa amiga chata. Desculpa, amigas. Então, esse outro livro, a gente tá no Iraque, e ele explora todo o contexto do Estado Islâmico. E ele é muito recente. A história começa ali com a Nádia adolescente, em 2014, quando a aldeia dela foi invadida pelo Estado Islâmico. Um cachorro. Foram divididos, né? As mães, as virgens e os homens. E, né, no caso, as mães que eu quero dizer, as mulheres casadas. E assim, os homens teve um fim, essas meninas tiveram outros, e as mães, senhoras casadas, enfim, também. E a Nádia foi uma dessas meninas que foi feita de refém, né? Ela foi feita de uma escrava sexual. E os relatos também são bem intensos, assim, e bem... como eu esqueci a palavra. Descrevem muito bem, entendeu? Tá. A história, além de contar desde ela criança, como que era a aldeia dela, a família dela, como ela vivia, até a parte que o Estado Islâmico faz ali, eles ficavam assim cercando toda a aldeia até a invasão, até ela ser levada para outro lugar. O medo da Nádia, eu lembro que ela descreve isso no livro, o medo dela era ser levada pra Síria, que era tipo assim, se eu for pra Síria, acabou. Então, assim, aí conta todas o que aconteceu com ela, como que foi e tal. E até a fuga dela, né? Ela teve, se não me engano, uma tentativa e depois teve a fuga mesmo. Como que foi? Porque ali ela não podia confiar em ninguém. Ela não podia simplesmente falar assim, eu tô sendo escrava sexual do Estado Islâmico, tipo, me ajuda. Todo mundo tinha medo do Estado Islâmico. Todo mundo tem medo do Estado Islâmico, né? Cara, é muito louco, sério. Pra mim, nossa, esse livro me deixa muito indignada com todas as coisas que acontecem. Mas enfim. Então, a história da Nádia é tão bizarra, é tão forte, porque, além de tudo, você fica o tempo inteiro lembrando que aconteceu em 2014. Vai fazer 7 anos. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. É pouco tempo, é pouquíssimo tempo. Então, assim, toda vez eu parava e falava assim, cara, em 2014 eu tava terminando o ensino médio, sabe? Olha a minha vida, olha a minha realidade, olha meu país, olha a nossa cultura e olha o que eles estavam passando. Nádia era Yazidi. Adendo aqui pra vocês entenderem também o porquê que aconteceu essa invasão e porquê que eles, né, foram assim. Então, assim, eles, como essa luta das religiões, sabe? Esse modo de viver, porque eu acho que é muito isso, né? O islamismo não é só uma religião, é também um modo de vida, né? Esse livro também tem temas muito pesados, principalmente a exploração sexual e esse tráfico também de pessoas, né? Achando que, enfim, essas mulheres são mercadorias. E realmente, assim, conta exatamente o porquê que pra eles elas não eram nada, sabe? Porque que pra eles elas não valiam nada. Então, fala muito sobre o que a guerra faz, né, com as pessoas, com o que vira esses países, e é um relato muito, muito, muito forte, muito profundo, e vale muito a pena ser lido. Agora a gente vai parar um pouco com tanta história pesada, tá? A gente vai para esse livro maravilhoso da Sofia Lundberg, A Caderneta. Ai, aqui a luz vai. A Caderneta de Endereços Vermelha, que também foi uma indicação de uma outra amiga minha, que ela falou, você precisa ler. Eu falei, então tá. Quando a pessoa fala pra mim que eu preciso ler aquele livro, na hora eu compro o livro. Eu sou muito essa pessoa. Porque se a pessoa lembrou de mim daquela forma, se a pessoa acha que aquilo vai agregar alguma coisa na minha vida, eu super concordo. Enfim, então esse livro aqui também
Esse aqui é uma ficção, né? Só que ele é extremamente tocante. Ele é extremamente transformador. Ah, esqueci de falar. A gente tá em Estocolmo, na Suécia. E a Doris, ela vive sozinha já. Ela é uma senhora de 96 anos. Ela vive sozinha no seu apartamento. E a única coisa que, assim, deixa ela muito feliz é conversar com a sobrinha neta, a Jane, que mora nos Estados Unidos. Então, elas fazem chamadas de vídeo uma vez por semana. E aí, a Doris, como que o livro é feito? É como se você estivesse lendo essa caderneta dela, que ela ganhou do pai dela. E ela anotou todas as pessoas que ela, assim, se deparou na vida e amou durante os anos, ou pessoas que foram essenciais, né, na vida dela, de alguma forma. Então, ela anota aqui para registrar essas histórias e dividir com a Jane quando ela falecer. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Ó. Aqui tá a caderneta e aqui tem um nome, tá vendo? Quando essa pessoa morre... Só um segundo. A pessoa não morreu. E aí... Agora é outra pessoa já, tá? Eu peguei aqui uma parte aqui no meio. Quando a pessoa morre, ela risca e escreve, morta. Então, ela vai falando sobre esses encontros que ela teve na vida, sobre essas pessoas que ela conheceu, que foram cruciais na história dela, que de alguma forma trouxeram mudanças, ou trouxeram muito amor, muita alegria, ou muita tristeza. E é muito doido você pensar que uma pessoa... né? Claro, é uma história, é uma ficção, mas assim, documentou as pessoas que ela conheceu ao longo da vida, até elas falecerem, e que isso mudou na vida dela. Então, esse livro fala muito sobre isso, sabe? Sobre o amor, sobre os encontros, os desencontros, sobre como é importante a gente guardar nossas histórias, carregar nossas histórias, mas também passá-las para frente, né, para as futuras gerações, porque o intuito dela com essa caderneta é realmente deixar pra Jane entender a vida dela e, enfim, porque ela é como é, porque foi daquele jeito, as escolhas, enfim. Então, assim, é um livro incrível, surreal. Eu fiquei absorvendo ele, assim, durante alguns dias. Geralmente, eu termino um livro e já coloco o outro ali. E eu não consegui fazer isso. Na verdade, eu coloquei o livro ali e não consegui começar a ler no mesmo dia, nem no outro, nem no outro. Eu fiquei absorvendo essa história, porque é uma história muito incrível, que te toca profundamente. O próximo livro também não está aqui. Está com uma amiga minha, mas é o Bela Figura, então agora a gente está na Itália. É da Kamin Mohamed. E ela conta como uma decisão na vida dela, que foi a de passar um ano em Florença pra entender o que ela precisava fazer da vida, se conhecer, sabe? Estar mais próxima de si, mudou a vida dela completamente. Então eu vou ler aqui, ó. Ela conta, né, como essa mudança deu instrumentos para se abrir para novas possibilidades e adquirir o estilo, o modo bela figura de se viver. Então, é o estilo de vida italiano, no caso. Então, assim, ó. Ter prazer enquanto você come, sorrir mais e com sinceridade, buscar a natureza, caminhar de cabeça erguida e conservar uma postura elegante, manter a forma sem academias, desacelerar e amar a si mesma. Então, eu acho muito incrível. Você se sente, esse livro, assim, ele fala dos lugares, ele fala da comida, ele fala do ar italiano, ele fala das pessoas italianas. E, assim, é incrível. E é verdade essa história, tá? Ela é um relato da vida dela mesmo, já, assim, do outro era ficção, mas esse não é. Então, assim, é maravilhoso. Ela deixa... Cada capítulo é dividido por meses, né? Então, o tempo que ela ficou lá. E no final de cada capítulo, ela, na época, né, conheceu uma receita nova, ou um preparo novo de alguma coisa, ou entendeu realmente como se fazia tal prato.
E ela coloca no final de cada capítulo uma receita nova, incrível, que ela, enfim, comeu ali naquele mês, que alguém preparou pra ela, que ela descobriu. É sensacional. É assim, um livro que te deixa vivendo assim na Itália. Juro, você se sente na Itália. Se você nunca foi à Itália, você se sente na Itália. Com esse livro, você conhece a Itália totalmente. É apaixonante. Não tem uma amiga minha, porque eu acho que eu já emprestei pra 3 amigas. Não tem uma amiga minha que termina esse livro e não fala assim, surreal, eu quero ir pra Itália agora. Juro. Então ela fala muito sobre essa aquisição de novos hábitos, sobre a mudança do estilo de vida dela, a interação com os italianos, né? O que isso mudou na vida dela, os amigos que ela fez, as pessoas que ela conheceu e não foram tão legais assim. E, inclusive, ela conheceu o marido dela nesse 1 ano, então ela fala muito disso também. É um relato muito divertido, assim, sabe? Você se diverte com as aventuras dela, com ela, assim, se descobrindo, se conhecendo, entendendo o que ela gosta, o que ela não gosta, o que faz bem, o que não faz, né? E tudo isso no estilo da Itália, assim, um estilo italiano de se viver, as dicas que ela... que as pessoas davam pra ela, as coisas, algumas regras, né, sobre coisas que eles fazem lá, ou coisas que a gente faz lá e não é muito bem visto. Então, assim, é muito, muito, muito legal mesmo, é muito divertido. É aquele livro leve, que te ensina muita coisa. Esse livro, assim, você tá ali. Juro, você está na Itália. Não tem como você não estar na Itália. Quem lê esse livro e falar que não se sentiu na Itália, vem falar comigo. Porque, assim, juro, é sensacional. É muito gostoso de ler esse livro. Muito mesmo. Agora a gente vai pra França. Mas, assim, esse livro eu não li no ano passado. Esses todos que eu tô falando pra vocês, eu li do ano passado ou agora esse ano. Mas esse aqui eu li em 2015. Mas quando eu tava pensando, assim, em lugares legais e histórias que, tipo, fazem você se sentir naquele ambiente, que tem descrições muito legais, eu lembrei desse daqui. Inclusive tem outro livro também que é a continuação, que é Apenas um Ano. Mas esse aqui é o primeiro, Apenas um Dia, da Gale. E é o seguinte, a história. A personagem principal é a Alison, ou Ellison. E ela é uma menina toda certinha, organizada, planeja tudo bonitinho, ela é uma aluna nota 10, não tem uma filha super obediente, assim, tudo certinho. E ela vai fazer uma viagem de formatura pela Europa. Vou ficar com o livro aqui, porque eu prefiro. Só que aqui não tá bom. Aqui. Ela vai fazer uma viagem de formatura pela Europa. E aí ela conhece uma pessoa no trem. O William. E ele é todo assim... alma livre, good vibes. Tudo assim... deixa a vida levar a gente, sabe? Amanhã a gente vê... E ele chama ela, eles trocam, né, tem uma conversa ali, e convida ela pra, né, adiar ali tudo que ela tinha planejado e ir com ele pra Paris. E ela aceita, ela fala assim, sabe aquele momento que você fala assim, vou fazer alguma coisa diferente, vou arriscar? Claro, loucura, né? Hoje em dia eu não sei se, na verdade eu acho que eu nunca faria isso. Mas assim, no livro é legal. E aí, na verdade, não façam isso, né? Pensando bem, não façam isso, mas no livro é legal, gente. Tudo ficção. E ela vai, então, fala muito sobre a questão da identidade dela, sabe? Aquelas, né? Repetindo tudo. Mas fala muito sobre isso, sobre a busca dela pela identidade dela, sobre os riscos da vida, os acidentes da vida, né? Nosso destino. E aí fala muito sobre amor, sobre mágoa, sobre perdão. Fala muito uma coisa que eu acho muito legal e que é muito verdade. Pra gente se encontrar... Gente, se vocês tiverem ouvido, meu pai acabou de chegar em casa e ele está gritando. Mas é porque ele fala alto mesmo. E ele fala muito sobre isso, que é uma coisa que eu acho muito legal e é muito verdade. Que é, pra gente se encontrar, a gente precisa se perder primeiro. E esse livro é muito incrível e se passa em Paris e tem um romance acontecendo, uma coisa jovem, né? E vou deixar aqui a indicação pra vocês. Tem a continuação, também é muito legal. E eu acho que vai ter a outra continuação, eu não sei. Mas é muito, 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 muito bom mesmo. Gente, o próximo livro... Estamos na Irlanda. Sim, eu nunca tinha lido um livro nesses lugares assim. Mas enfim, esse livro, Pessoas Normais, foi uma febre no passado, principalmente na gringa. Eu vi muita gente assistindo, lendo.
E aí eu sabia que ia ser uma adaptação, série, uma minissérie, Normal People. Então, esse livro, então, pra mim é um livro muito difícil, assim. Não é um livro que eu falaria pra todo mundo ler. Porque ele é um livro, apesar dele parecer um livro muito inofensivo, se você é sensível pra algumas coisas, se você pegar, assim, a minúcia desse livro, pronto, acabou tudo. Eu discuti sobre esse livro com várias pessoas, inclusive. Foi, assim, houveram muitas críticas boas, muito ruins. Eu acho que em alguns aspectos a autora deixou a desejar. Só que ele aborda uns temas também que muito... como que eu posso falar? Muito superficialmente, mas que te deixa questionando, sabe? Sobre relacionamentos abusivos, seja na família, seja com um parceiro, relacionamentos tóxicos, sobre você não conseguir dizer não conseguir dizer o que você quer e sempre aceitar, você sempre... esqueci a palavra. Sempre ser... Ai, esqueci, gente. Esqueci. Acho que vocês entenderam, né? Tá, mas eu falei e não falei o que é a história. A história conta sobre o Connell e a Marianne, que eram pessoas completamente diferentes na época da escola, mas de alguma forma o encontro deles aconteceu e eles se apaixonaram, mas era muito difícil porque ele era o garanhão da escola e parece muito um clichê, mas esse livro não tem nada de clichê mesmo. Ele vai pra um outro caminho, assim, você vê a sinopse, você fala assim, ai, sério que é isso? Mas ele vai pra um caminho, assim, totalmente diferente dos livros que eu já li, apesar de falar sobre o cara estrela do time de futebol e a nerd, sabe? Excluída, que não tem amigos, enfim. E aí conta essa primeira parte deles na escola e depois quando eles vão fazer faculdade e como muda totalmente. O Connell vira uma pessoa muito introvertida e a Marianne ganha muitos amigos e conversa com todo mundo e é super conhecida, super pop. E aí, o que é o ponto central? Ele me lembra muito um livro que eu gosto muito, mas eu assisti o filme primeiro, que é aquele filme Um Dia, né? O livro é Um Dia, eu esqueci o nome da autora agora, vou deixar aqui embaixo. E que a Anne Hathaway foi a Emma. Então, ele me lembra muito isso, de uma versão mais moderna. Fala sobre como algumas pessoas estão fadadas a estar uma na vida das outras de uma forma, assim, inexplicável. Mas como também é necessário, às vezes, a gente parar de simplesmente usar isso como uma desculpa pra sempre aceitar muita coisa, sabe? Então, ele fala sobre esses encontros e desencontros, na verdade, sobre como eles lutam com esse relacionamento que não é um relacionamento e, sabe, assim, lutando com eles também, com o relacionamento deles com a família. Então, assim, é um livro que aborda muito essa questão do relacionamento e como isso mexe muito com a gente, como é muito responsável pelas nossas escolhas, como isso tem uma carga importante em quem a gente é e como a gente lida com as coisas e as consequências disso também. Então, esse livro eu levei até pra terapia, sabe? Um livro bem básico. Eu levei até pra terapia, mas é um livro bem legal se você quer entender um pouco sobre Dublin. Brincadeira. A história é bem sensível, ela, ao mesmo tempo que ela é muito profunda, que você tem que, assim, entrar de cabeça nele pra você pegar ali a minúcia do negócio mesmo, você acha às vezes que é muito raso e que tem coisas que merecem ser exploradas, mas enfim, se passa na Irlanda, é um livro diferente e fica aí também essa recomendação. E por último, eu esqueci de pegar ele, inclusive. Esse livro aqui, a gente vai para os Estados Unidos, mas eu vou indicar ele porque, enfim, fala ali também sobre a vida jovem nos Estados Unidos, fala sobre as escolhas das universidades, como que acontece lá e tudo mais. Também é uma coisa bem diferente
pra gente aqui no Brasil. Então, e além disso, tem uma história incrível. Esse, se não me engano, é assim um dos únicos livros que minha mãe conseguiu ler de verdade e se apaixonou. Que foi assim, cativada. Na verdade, minha mãe só conseguiu ler livros que ela foi cativada, né? Porque alguns ficam só na metade, mesmo que eu fale pra ela que ela precisa ler. E esse é um deles. Então, O Caminho para Casa, da Christine Hanna. Eu adoro essa autora, adoro mesmo. Eu li vários livros dela no ano passado. E eu descobri que eu sou apaixonada pelas histórias, pela narrativa dela, a forma como ela escreve. E aí, esse livro, eu não dava nada pra ele, juro, não dava nada. Apesar de eu gostar da autora, eu olhava assim a sinopse, eu falava assim, não sei. E a minha mãe falava assim, lê. Até que teve um dia que eu falei assim, vou ler esse livro. Não me arrependo. É incrível. Então vamos falar sobre a história. Bom, então esse livro conta a história da Jude, que é a mãe dos gêmeos, da Mia e do Zack. E durante toda a vida deles, a mãe fez de tudo pra, assim, sabe assim, aquela mãe super presente, super coruja, super sistemática, mas assim, que fazia de tudo pro bem deles e sempre cuidou muito bem. Beleza. Quando eles estão lá, se não me engano, no último ano da escola, a Lexi, que é uma menina que sempre tem um passado assim bem sofrido, ela sempre foi criada em lares adotivos, ela vai morar com uma tia dela ali na cidade, que é uma tia assim bem distante. A Jude, né, foi super receptiva com ela e a Lexi vira melhor amiga da Mia. E a Mia nunca teve muitos amigos, então assim, elas viram inseparáveis, assim, irmãs. Só que o Zack acaba se apaixonando pela Lexi, então assim, viram os três inseparáveis. E a Lexi também se apaixona pelo Zack, então eles viram assim, o trio. Basicamente é isso. Mas enfim, aí como eles estão no último ano do ensino médio, a mãe tá meio louca, assim, porque eles têm festas, têm as bebidas, ela tem medo deles, né, entrarem no mundo das drogas e tal. Então, toda vez que eles saem, a Jude fica, assim, muito apreensiva, fica muito preocupada, fica dando horário pra eles voltarem, fica ligando, tudo assim. Então, eles sempre foram muito obedientes, muito certinhos, muito assim, não, a gente, né, tem que fazer o que a mãe... Não vamos deixar a mãe preocupada e tudo mais, mas eles também querem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de confiança neles, né? Porque eles já aprenderam o que eles tinham que aprender. E aí, numa noite de verão, uma escolha errada e infeliz muda o destino de todos eles, muda a trajetória. E é um livro que fala muito sobre a maternidade, por isso que eu acho que minha mãe foi tão cativada. Sobre perdão, sobre recomeços, sobre o amor e como isso muda tudo. Eu não vou contar pra vocês o que acontece, obviamente, porque senão não tem graça. Mas esse livro mexeu tanto comigo que eu tinha que parar algumas horas, assim, e ficar absorvendo e refletindo. E outras eu tinha que chorar, assim, descontroladamente pra poder lidar com ele. Esse livro é extremamente comovente, como vocês podem ver. E fica aí essa última dica pra vocês. Claro, não consegui passar por muitos outros lugares, mas quis vir aqui mostrar pra vocês um pouquinho sobre as minhas últimas leituras e como elas me transformaram de alguma forma. E eu vou deixar os links aqui embaixo. Se você já leu algum desses livros, deixe aqui nos comentários se você está com vontade de ler, me conta aqui. E se você tem alguma indicação de algum livro em outro lugar muito, né, diferente assim, e que vai agregar outras pessoas, enfim, a mim também, nosso conhecimento, deixe aqui nos comentários também, por favor. Se vocês gostaram desse vídeo sobre leituras e livros, eu posso trazer mais, tá? Um beijo, até mais!